Olá, pessoal! Hoje vamos à nossa aula de metodologia científica. Essa aula de metodologia, a gente sempre vai intercalar metodologia científica e também orientação de TCC, certo? Hoje nós vamos falar sobre conhecimento, pessoal. Lembrando que a maioria das coisas eu acho que a gente vai revisar o que foi dito, né, nas disciplinas anteriores, nos anos anteriores, mas a gente precisa reforçar por causa que esse ano é ano de elaboração de TCC, tá certo? Então vamos lá. Hoje, conhecimento, produção e utilização. É importante ressaltar que o conhecimento foi passado de geração em geração, né? Então, os conhecimentos antigos foram passados para nós das gerações atuais, né? Mas com o passar do tempo, as novas formas de decomposição e de suporte e armazenamento foram encontradas. Ou seja, tem conhecimentos que são passados cotidianamente, tem conhecimentos que tem a produção científica, então a gente vai ter esse conhecimento. Lembrando que o conhecimento ele precisa ser estimulado, ou seja, pessoal, se a gente não estimular o nosso conhecimento, nós não conseguimos aprender. Então é necessário que desde pequeno, né, quando nós nascemos sem saber de nada, nós fomos aprendendo. Então esse conhecimento foi estimulado pelos nossos pais, pela nossa escola, pelos nossos professores, por onde a gente passava. E a maioria das vezes, né, os pais eles sucumbem a essa necessidade do filho de não querer, de fazer eles aprenderem mais, porque eles têm preguiça até de responder aos filhos o que é aquilo, o que é, como é que faz isso, entendeu? Então é necessário que a gente procure, né, a cada dia mais aprofundar os nossos conhecimentos, tá certo? E quais os tipos de conhecimentos, né? Nós temos o primeiro, que é o conhecimento popular, ou como conhecemos também como senso comum, né, que são aquelas que satisfaz com informações infundadas e superficiais. Ou seja, essas informações elas são obtidas no cotidiano, no dia a dia, certo? Não traz a preocupação de ser baseado na lógica e na comprovação, ou seja, não existe comprovação de que aquilo existe, né? É como se a pessoa dissesse que quando você está doente, você vai tomar chá de não sei o que você vai melhorar. Como é que você vai melhorar? Você tem a comprovação científica disso? Então, o conhecimento popular ou senso comum é isso. É você ter passado por uma situação. Eu passei por uma situação e quero, tipo, que mostrar aquela pessoa que vai servir para ela também. Como se o meu organismo fosse igual ao dela, certo, pessoal? Então, muitas vezes é baseado nas crenças, né, nas superstições e tentam trazer respostas que como se fosse resolver tudo, né? Então, é baseado muito na emoção, né, na ingenuidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses conhecimentos populares. Outro tipo de conhecimento é o conhecimento religioso ou teológico, né? Ele tenta explicar a metafísica, né? Explicar a humanidade de forma transcendental, como a vida após a morte, como o conceito do bem e do mal, né, pessoal? Então, assim, é bem complicado esse tipo de conhecimento, porque é uma realidade que não é captada facilmente pelos sentidos, né? E ela foge às explicações do senso comum. Então, esse é o tipo de conhecimento religioso, certo? O conhecimento filosófico, ele difere das outras porque o conhecimento é o seu objeto, né? O seu objeto de estudo. Então, o seu foco está nas questões que pertencem ao campo da abstração, né? É uma coisa, o conhecimento filosófico vai muito do o que é, como é, né? Então, ele tenta muito responder as questões, certo? E eles fogem à realidade imediata, que é aprendida pelos sentidos, certo? Então, o conhecimento filosófico, ele traz para você uma formação, né, da consciência crítica sobre a realidade, né? Pois, de modo geral, nós somos tomados pela rotina. Então, ele está muito de formar opiniões, né, em relação aos tipos de coisas da nossa rotina, as coisas que acontecem na nossa rotina, certo? Conhecimento científico é aquele que é muito sistemático,
né? O conhecimento científico, ele passa por etapas. Então, essa questão da sistemática, né? A gente vai estudar em metodologia científica, e a parte da experimentação é a pesquisa, ou seja, a sistemática é a metodologia científica e a experimentação é como se fosse o artigo científico que você vai produzir. Por quê? Porque nós vamos defender, né? Nós vamos responder uma pergunta, nós vamos criar uma hipótese sobre aquele problema, certo, pessoal? Então, a gente precisa dessa experimentação, né? Dessa produção do conhecimento, para que a gente veja se o nosso conhecimento científico, né, ele está correto. Então, ele tem essa forma exaustiva, né, porque quando a gente não encontra a nossa resposta, a gente tem que voltar todo o nosso método e tentar esclarecer as nossas dúvidas. Então, o conhecimento científico, ele é muito dinâmico, né, ele traz esse dinamismo para a questão de você se aprofundar no conhecimento. É um dos conhecimentos que eu admiro mais, né, pessoal? Porque nós temos que hoje, sim, ter base científica para tudo, né? Ter uma referência para tudo. Então, tudo hoje tem uma resposta. Lembrar de tomar muito cuidado em relação aos conhecimentos de senso comum, certo, pessoal? Filosófico e religioso. Vamos tentar tratar mais essa questão científica. Tem gente que acredita, então nós devemos respeitar, mas esses foram os tipos de conhecimento que a gente estudou hoje, tá bom? Próxima aula a gente vai continuar com a nossos tipos de conhecimento, tá bom? Então, até a próxima aula.